Discussões ao arcabouço para o custeio da máquina pública aqui no país aumentaram com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de excluir verbas do Ministério Público da União do limite da regra fiscal. Chamando agora o repórter Matheus Dias com as últimas informações. O que isso significa, afinal? Matheus, bem-vindo, boa noite. Significa que o volume excessivo dos gastos públicos que ficam fora do teto fiscal do governo ameaçam as dívidas públicas, né, Tiago? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. No caso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi depois de um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, que pediram, então, que no caso do Ministério Público da União, receitas de aluguéis, arrendamentos, juros e indenizações não entrem nas regras fiscais. Então, que esses gastos não façam parte do arcabouço fiscal. Só que nesse orçamento do governo, na meta do governo para todo ano, meta fiscal, quando tem muitos gastos que não entram nessa conta, acaba que se a meta for atingida ou não, é um número ilusório, né, Tiago? Já que as despesas precisam ser pagas e isso pode aumentar o endividamento. No caso, para esse ano, então, o orçamento é de 230 bilhões de reais de despesas que ficam fora do limite do arcabouço fiscal. E a meta para o governo é terminar o ano com 0,25% do PIB, o referente a 34 bilhões de reais, e que se as despesas têm que ser pagas, pode aumentar o endividamento. E analistas apontam que realmente mais gastos fora do arcabouço fiscal podem tornar a dívida bruta pública do governo ainda maior, fazendo com que, mesmo que a meta fiscal do PIB seja batida, ainda tenham muitos gastos extras que precisam ser pagos e isso possa aumentar o endividamento. No caso, mais um gasto agora aprovado pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao Ministério Público da União, viu, Tiago? E todo esse barulho, claro, aumenta nesse ano eleitoral. Matheus Dias, até já. Denise Campos e Toledo. Deixa eu te perguntar, claro, o debate sobre as contas públicas aqui no país, e agora vem o ministro e dá uma decisão como essa, para as contas isso é péssimo? É muito ruim, né, Tiago? Mas é mais um caso apenas de exclusão de despesas do orçamento total, dos limites previstos na regra fiscal que nós temos, que é o arcabouço. Como o Matheus colocou, tem uma meta a ser cumprida neste ano, que é um saldo positivo de 0,25% do PIB, só que no acordo formalizado no final do ano passado, às pressas, antes do recesso parlamentar, já se previa que o governo possa trabalhar na margem de tolerância, que seria de um déficit zero, portanto, não precisa se esforçar para alcançar esse 0,25. E a gente vê que todos os poderes, independentemente da política do governo, que é mais focada em ampliação dos gastos, todos os poderes querem ter uma fatia maior. A gente lembra das emendas parlamentares, tem outras despesas que são excluídas, os programas sociais, tem pé de meia, tem auxílio gás, independentemente dos fatores sociais, da importância que possam ter esses programas, o orçamento é curto, tem pouco espaço para despesas não obrigatórias, as despesas obrigatórias vão crescendo, muitas vezes até por correção automática. No caso da Previdência, teve o aumento real do salário mínimo e isso tudo acaba afetando a credibilidade. Além disso, o governo não gera saldo suficiente para barrar o avanço da dívida pública. Isso é um fator que pesa, inclusive, na avaliação do risco país, e a consequência de tudo isso bate também na política de juros do Banco Central, que tem falado muito da necessidade de ajuste das contas públicas, de a política fiscal e da monetária caminharem juntos. Então, são vários efeitos colaterais, mas essa decisão do ministro foi apenas mais um fato dentro desse pacote todo que nós temos. Ô Vilela, parece a brincadeira do dominó, né? A gente joga o dominó, vai caindo, vai caindo, vai caindo, é um efeito cascata. E quem paga a conta, se a Denise falou sobre os juros, é o próprio consumidor, né? É o cidadão. Exatamente. Para variar, o cidadão é quem paga essa conta. E hoje nós temos uma realidade onde muitas vezes se pode argumentar que os gastos públicos estão dentro do arcabouço, estão dentro dos limites fiscais e tudo mais. Agora, o fato é que a gente só consegue fechar essa conta no tapetão, com o regulamento embaixo do braço. É quando, na verdade, em termos práticos, em termos concretos, nós estamos longe de ter uma sanidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contas do governo federal.
E aí, nesse sentido, enquanto não se encarar de vez esse problema de frente, com seriedade, com racionalidade, cortando gastos, cortando na carne, esse problema continuará sendo novamente e sempre uma grave crise que faz com que outros pontos, como taxa de juros e tudo mais, acabem sendo influenciados negativamente. Retomada dos trabalhos legislativos